Meu Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Glória a Deus. Amados, quem aqui se considera alguém importante? Glória a Deus. Lembre sempre disso. Se alguém disser para você que você não é importante, você diz para ela: olha, me desculpe, mas eu sou importante. Daí ela vai dizer: mas por que você acha importante? Por quê? Eu digo: eu sou uma joia rara. Ela vai te estranhar: mas como assim uma joia rara? Sim, sou uma joia rara moldada por Jesus. Ele me moldou. Mas antes tu que fumava, bebia, isso, realmente. Mas uma joia, uma pérola, para ser brilhante assim, o que ela precisa ser? Moldada. E você vai dizer: realmente, eu era tudo isso. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Jesus me moldou e hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou uma joia rara. Hoje eu sou alguém de valor. E eu digo: eu sou muito importante. Talvez não para o mundo, mas para Deus eu sou mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, talvez tem pessoas aqui no nosso meio que se sente a última pessoa dessa face da terra. Senhor, talvez ela não tenha mais nem ânimo para ficar de pé. Ela ouve muitas reclamações. Muitas pessoas ficam dizendo que ela não vale nada. Jesus, mas como é bom saber que o Senhor nos considera como uma joia rara. O Senhor nos considera algo precioso. Oh, meu irmão, minha irmã, você vale sim. Você vale muito para Deus. Você é algo muito importante para Deus, a ponto de Ele mandar o seu único filho para morrer em seu lugar. Você tem muito valor. Creia, levante para a vida, volte a viver em nome de Jesus. Oh, Jesus. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer você. É precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Irmãos, você é um escolhido de Cristo para estar aqui. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós estamos aqui hoje pela misericórdia do Deus vivo, que reina para todo sempre, que um dia entregou o seu Filho na cruz por amor a nós, que um dia verteu o seu sangue e hoje somos livres, livres para adorá-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo, livres para glorificar o seu nome. E enquanto nós o adoramos, o Senhor envia a sua presença sobre nós. Enquanto você o adora, a glória do Senhor é derramada nesse lugar. É a noite de adoração ao Deus vivo, ao Deus santo, Deus poderoso, Deus de toda glória, Deus majestoso. Por isso comece a glorificá-lo e exaltá-lo. Levante as suas mãos se rendendo a Ele nesta noite, glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso e declarando: santo, 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 santo é o nosso Deus. E para encerrar essa canção, levante as mãos e declare: você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Levante as suas mãos e declare o mais alto: você é o espelho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não. Já é o bastante Deus reconhecer o seu. Você é precioso. Ele está aqui. Se o mundo te fizer, vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Domingo do Senhor. Estamos na presença de Deus. E que seja uma bênção para você que está aqui, para quem está em casa assistindo também a programação da TV Primavera. E eu tenho uma palavra especial para levar ao teu coração. Porém, essa palavra, eu quero que você preste muita atenção, que foi um entendimento que Deus me deu. E eu sei que pode te ajudar muito. Amém? Abre comigo lá em Lucas, capítulo 14, versículo 1. Durante o dia, ainda meditando nessa palavra, acrescentei algumas coisas que pela manhã eu não comentei e gostaria de dividir com você aqui. Lucas, capítulo 14, versículo 1. E vamos à palavra de Deus e que o Senhor fale ao nosso coração. Amém?
Para quem não me conhece, eu sou o pastor Israel e é um prazer estar aqui, sou criciumense. Os meus pais são da terra aqui de Criciúma, meu pai é mineiro, sou filho de mineiro, tenho orgulho de ser daqui e é uma bênção estar aqui novamente. Amém? Lucas 14, versículo 1. Encontrou? Vamos então à meditação. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado. Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Pare aqui. Primeiro eu vou explicar um pouco do que a mensagem diz, e também um pouco sobre quem era esse homem que Jesus curou. A Bíblia diz que Jesus chega à sinagoga num dia de sábado, que já é uma afronta o que ele vai fazer. Sabemos que o povo judeu, eles guardavam o sábado. Nada podia ser feito no sábado. E quando ele entra, no meio dos doutores da lei, esse homem não estava sentado no meio do povo, ele estava junto com os homens sábios, os entendidos da Bíblia daquele tempo, dos conhecimentos de Deus. E esse homem, a Bíblia diz que tinha um problema. Ele era hidrópico. E o que isso quer dizer? A hidropisia é uma doença caracterizada pelo acúmulo de água ou líquido em alguma parte do corpo ou nos tecidos celulares. E esse acúmulo pode acontecer nas pernas, no abdômen, no peito, sobre os olhos e nos pulmões. A pessoa que sofre de hidropisia, o hidrópico, você pode até muitas vezes perceber que é pela falta de circulação. Não sei se já aconteceu com alguém aqui que teve esse problema de falta de circulação, e você aperta na pele e a pele aprofunda, e quando você tira o dedo, ela fica um tempo até ela conseguir voltar, e você percebe que está com problema de circulação de sangue. E você tem que procurar um médico, quem sabe fazer um tratamento. E isso também é um sintoma de hidropisia. E a Bíblia diz que quando Jesus entra, o que chamou a atenção dele foi aquele homem hidrópico. Em algumas traduções, traz barriga d'água. Aquele homem era um homem que tinha a barriga com excesso de água. E a Bíblia diz que Jesus se preocupou em curá-lo. Quando viu, foi até ele e fez a pergunta: é lícito que eu possa curar no sábado? E muitos olharam meio estranho, não gostaram do que ele disse, pois era dia de sábado, dia de não operar absolutamente nada, e a Bíblia diz que Jesus o chamou, o curou e disse: vai para sua casa, vá em paz, e você a partir desse momento está liberto desse mal. E agora que já entendemos um pouquinho sobre hidropisia, o que é essa doença, eu quero trazer isso para uma conotação espiritual. Eu quero trazer a hidropisia para a nossa vida espiritual. E falar um pouquinho sobre hidrópicos dentro da igreja. Pessoas que estão recebendo a água que desce do trono. Pessoas que têm se alimentado da água de Deus. A Bíblia traz alguns significados sobre a água. Um dos significados da água é tribulação. Quando Jesus caminha sobre as águas e a tempestade vem, Pedro pede para caminhar com ele, ele vai e de repente olha para o lado, o vento se levanta, as ondas se levantam, ele afunda e a água se torna uma tribulação. Mas também um dos significados da água na Bíblia é alimento espiritual, aonde Jesus declara que quando nós nos alimentamos da água que ele dá, nós não teremos mais sede. E é sobre essa água que eu quero falar. A água que você tem recebido, que está alimentando sua vida espiritual, que muitas vezes tem tornado pessoas hidrópicas espiritualmente. Pessoas que têm acumulado no seu corpo, falando de corpo espiritual, na sua alma, uma quantidade excessiva de água, e ao invés disso fazer bem, está prejudicando. A água, ela tem inúmeros benefícios, mas é engraçado como nós ouvimos falar muito pouco sobre os malefícios que a água também pode trazer. Você sabia disso? Que existem alguns malefícios em ingerir água demais. Por exemplo, você sabia que a água, mesmo sendo pura, há uma quantidade específica que nós podemos tomar por dia? Alguns entendidos dizem que o homem, por ser maior, uma estrutura maior,
deve tomar em torno de 3 litros e meio de água por dia. Não é mais ou menos isso? E a mulher, em torno de 2 a 2 litros e meio de água por dia. Mas isso durante o dia inteiro. Imagine se eu então pensar assim, acordei pela manhã e penso assim, poxa, eu não tenho paciência para ficar tomando água durante o dia. Eu vou pegar 3 litros de água, vou ingeri-los agora e vou acabar com o meu problema. Entendeu isso? Funcionaria? Sim ou não? Sim ou não? Eu lembro quando era criança. E você sabe que criança sempre faz coisa que não deve, né? E aonde eu nasci, aonde eu me criei na infância, nós tínhamos acesso a muitos lugares que tinha nascente de água. E um dia, brincando com os meus amigos de 10, 12 anos, a gangue do pirulito, né? E aí nós lá brincando e de repente começamos uma competição. Vamos ver quem toma mais água? E nós vamos. E você sabe que o homem já tem no seu espírito, né, um espírito competitivo, e nenhum homem gosta de perder. Nem que seja na bolinha de gude. Nós sempre gostamos de ganhar. E começamos, nós encontramos então um recipiente que dava mais ou menos 1 litro de água, enchia e ia passando um por um. Tomei 4 litros e meio de água. Venci. Ganhei. Fui para casa, passando mal. Entrei dentro de casa, morrendo de medo da minha mãe. E ela disse, o que você tem? Eu disse, nada, mãe, mas estou com uma dor de barriga terrível. E aí ela disse, o que você fez? Eu disse, não fiz nada. E aquilo foi me deixando numa cor diferente, amarelo, e de repente eu fui correndo ao banheiro e não preciso dizer o que aconteceu. Toda aquela água em excesso que eu tinha tomado, eu tive que jogar para fora. Tudo que você ingerir espiritualmente, que for em excesso, você vai ter que tirar da sua vida. Tudo que está tornando você um hidrópico, tem que tirar da sua vida. Nós temos que entender que a água, ela tem o benefício de limpar. Não tem um prazer melhor do que chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e tomar um belo banho relaxante. Sim ou não? Quem toma banho todo dia aqui? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pelo seu vizinho aí ao lado, né? E não tem nada mais relaxante do que isso. Chegar em casa em um banho refrescante. E eu aprendi uma coisa. Chegamos na igreja sujos. Chegamos na igreja contaminados por esse mundo. E a água que Deus vai nos dando, vai limpando, vai purificando, vai renovando. E nós vamos sentindo uma pureza de Deus. E vamos sentindo uma proximidade de Deus como nunca antes sentimos. A água serve para matar nossa sede, mas em excesso nos prejudica. A água serve para limpar, mas sabemos também que há um determinado tempo que você pode ficar na água. Já ficou muito tempo dentro da água? Suas mãos começam a ficar enrugadas. Seus pés começam a ficar enrugados. Dependendo da temperatura da água, você começa a ficar com frio. Então você sabe que há um limite para você estar dentro da água. E o mesmo acontece na vida espiritual. Deus quer que você ore. Deus quer que você se consagre. Deus quer que você leia a Bíblia. Mas também há um limite. Há pessoas que extrapolam alguns limites e depois reclamam de coisas que não deveriam estar acontecendo. Já aconteceu casos de separação depois que a mulher ou o homem se converteu. A pessoa se converte e ela tem o seu cônjuge que ainda não é convertido. E aí ela passa a beber da água, vai bebendo água. Jesus vai dando água para ela, porque a Bíblia diz que o Senhor sacia a sede do sedento. Ela vai tomando água e vai bebendo água. E aí ela começa a colocar no coração que ela tem que se santificar mais. Ela tem que separar mais. E aí ela já não dá mais atenção para o marido, não dá mais atenção para sua esposa. E ela, sem perceber, está destruindo o seu casamento, está se afastando da família. E Deus não quer que você beba água demais. Até porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Deus não vai colocar você contra a sua família. Se você não tomar cuidado, você se torna um hidrópico, você bebe água demais e vai colocar a culpa em Deus. Quem sabe está aí você com a barriga cheia d'água. Só que essa água não está servindo para matar a sede, não serve para limpar, não serve para te ajudar, ela está te atrapalhando. Quero dar um exemplo para você, não vou mostrar aqui, pois isso vai passar na TV, mas vou segurar. Aqui na minha mão está um copo com água mineral. Ele está até lacrado. Eu vou tentar virar ele aqui, ver se está bem fechadinho e tal. Está lacrado. Se eu desse para você beber, você beberia sim ou não? Sem problema. Mas se no rótulo desse copo estivesse escrito 3% desta água é água de esgoto contaminada, você beberia sim ou não?
Por que não? É só 3%. O restante, os 97%, são água limpa. Tá bom, vamos diminuir a porcentagem então. 1% desta água é contaminada. Você beberia sim ou não? Não, porque nós queremos água limpa. E por que quando oferecemos a Deus aquilo que vem de nós, Deus tem que aceitar de qualquer jeito? Por que quando Deus coloca limites, ordenanças, juízos, coloca mandamentos, nós temos que, ou nos colocamos e dizemos, não, eu acho que nem tudo precisa ser tão dentro daquilo que você está falando. Se não aceitamos 1% de água suja, por que Deus tem que aceitar só 50% da nossa entrega? Só 50% do nosso coração? Só 50% da nossa fidelidade? Se nem 1% você aceita de uma água contaminada, não dê a Deus nada que seja contaminado por este mundo. Você está entendendo isso? Jesus, ele entrou naquele lugar, ele percebeu que tinha um homem hidrópico. E infelizmente, dentro da igreja, onde pessoas têm oportunidade de beber da água que desce do trono, água limpa, água purificada, água que vem para nos lavar, para fortalecer, para renovar, estão se tornando hidrópicos. Pessoas que estão usando esta água para, ao invés de um benefício, está se tornando um malefício na vida dela. É incrível o quanto a Bíblia pode se tornar na nossa mão um livro que nos destrói, quando nós nos tornamos hidrópicos. Quer ver um exemplo? Você conhece Jesus. E Jesus é maravilhoso, sim ou não? E aí Jesus começa a mudar sua vida, começa a mudar sua história, começa a te abençoar, e você quer se aprofundar nessas águas que Cristo está te dando. Quem aqui sabe nadar? Levante a mão. Então, levante a mão quem não sabe nadar. Jesus amado, dê glórias a Deus, porque não vai ser por dilúvio a próxima vez. Senão não ia dar tempo de você se arrepender. Jesus, a palavra promete, Deus disse, nunca mais destruirei com água. Glória a Deus por isso. Você que sabe nadar ou que não sabe, você sabe que há um limite que você pode ir até na água. Quando você entra numa lagoa, no mar, você entra e quando você percebe que a água está chegando num ponto do seu corpo, aonde se torna perigosa, você para de se aprofundar e até às vezes começa a retroceder. Mesmo você que sabe nadar, você sabe que o seu corpo tem um limite, pois você cansa, pode dar um problema nos nervos, nos músculos, e você acabar perdendo movimentos. E sabemos que a maioria dos afogamentos é porque nós ficamos apavorados em águas profundas. Você sabia que o simples fato de ficar parado numa água profunda, você boia? Só que quem consegue isso? Quem consegue ficar parado se você não sabe nadar? Você acaba afundando. E tem muitas pessoas que estão num entendimento tão maravilhoso de Deus. Jesus está te dando tudo o que você precisa. Você tem sido abençoado, você está prosperando, a sua família está bem. E aí, de repente, chega um livro na sua mão, falando que ali está escrito que alguém descobriu o dia em que Jesus vai voltar. E aí você diz, eu vou mergulhar nessa água. E você não sabe nadar. E você vai se afogar. E vai se tornar um hidrópico. E aí a tua mente vai começar a dar um nó. Como assim? Pois está escrito na Bíblia que ninguém sabe. Que os anjos não sabem. Que Jesus não sabe. Somente o Pai sabe como que agora. Mas faz tanto sentido o que ele está dizendo nesse livro. Parece ser tão verdadeiro. Eu fiquei em dúvida. Você está com a barriga cheia d'água. Você se deixou levar pela hidropisia espiritual. E Jesus, quem sabe, já até observou você. E hoje ele veio aqui para curar você. E tirar todo o engano do teu coração. Eu lembro de um dia de uma irmã que veio até mim, em uma das igrejas que eu passei, e ela não faltava um culto. Quarta-feira, sexta-feira, domingo, ela estava na igreja, eu achava aquilo bonito. E um dia, conversando com ela, num momento que ela veio trocar uma ideia, perguntar algumas coisas, eu disse, irmã, como é bom a sua assiduidade na igreja? E ela disse, pastor, mas isso tem um motivo. E eu disse, qual? Ela disse, eu morro de medo de ir para o inferno. E eu disse para ela, irmã, não se preocupe, pois você vai para o inferno. E ela se apavorou. E eu disse, por quê? A Bíblia diz
que nós não vamos morar com Deus, porque temos medo de ir para o inferno. A Bíblia diz que nós vamos morar com Deus quando aceitamos a Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Você precisa conhecer o amor de Deus. E eu disse, como você colocou isso no coração, irmã? Ela disse, pastor, me deram um livro. Não vou dizer nome do livro, não vou dizer, pois não é meu objetivo aqui prejudicar alguém, que falava que esta pessoa foi arrebatada ao inferno alguns dias, e lá ela viu todo o inferno, e viu como vai ser o inferno, e todo o sofrimento. E quando eu li aquele livro, pastor, eu corri para a igreja, e estou até hoje. Então ela não conhece o amor de Deus, ela nunca foi tocada pelo Espírito Santo, mas ela estava na igreja com a barriga e a cabeça cheia d'água. Deixa eu mostrar uma coisa para você na Bíblia, sobre a quantidade de água que Deus quer te dar. Vai comigo ao livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Vá lá. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Vá lá em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, melhor dizendo. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Estamos falando sobre hidropisia espiritual. E já expliquei o que é isso no começo. É o acúmulo de água no corpo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2. Eu quero abrir os teus olhos, irmão, para que você não beba água a mais do que você precisa. Apenas o suficiente para que você esteja sempre com Jesus, para que você tenha o Espírito Santo, para que o teu coração nunca perca esse desejo, esse amor de estar na casa de Deus, para que nós não venhamos a nos tornar hidrópicos espirituais. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Fala no momento onde Paulo, ele comenta quando ele foi arrebatado aos céus. E eu quero que você preste atenção como ele comenta isso. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2 diz assim: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. E aí quero pular direto lá para o versículo de número 9. E disse-me, a minha graça o quê? Te basta. Eu não li tudo, mas para você entender. Paulo, ele explica que num determinado momento, ele foi arrebatado aos céus, ao terceiro céu. Existem 3 céus. O céu que quando você olha lá para fora, vê as estrelas se é noite, ou vê o sol se é dia. O segundo céu é o espaço. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. E Paulo diz assim, eu conheci um homem, olha o temor dele, eu conheci o homem, não sei se foi no corpo, não sei se foi sonhando, não sei se foi arrebatamento, não sei se o corpo dele foi. Paulo não quis se exaltar, ele disse, eu sei que este homem, ele foi levado ao terceiro céu, e ele viu coisas que não podem ser declaradas na terra. Olha o temor dele. Coisas ele viu lá e ouviu, que são palavras até descritas como inefáveis, indescritíveis, que ao homem não compete saber. E aí nós, que muitas vezes temos que analisar a posição de Paulo, e eu creio que como Paulo, nunca se levantou e nem se levantará profeta parecido, eu creio nisso, que recebeu o entendimento, a proximidade de Deus. Um homem como esse teve todo esse temor, e aí de repente vem alguém e diz, eu fui arrebatado aos céus, e vou contar para você tudo o que eu vi lá. E aí nós acreditamos num cidadão desse com a barriga cheia d'água. E ainda por cima, estamos vivendo uma fé assim, com a barriga cheia d'água. Nossa, irmão, como aconteceu isso? Você precisa ler mais a Bíblia. Se Paulo ainda chegou a dizer, olha, eu não vou nem dizer o nome dele, e era ele estava falando dele, eu não sei se esse homem foi arrebatado, eu não sei se esse homem foi levado de corpo e alma, eu não sei se foi só o espírito, mas de uma coisa eu sei, ele viu coisas que não compete dizer aqui. Toma cuidado com a água que você está bebendo, toma cuidado com o ensinamento que você está tendo, toma cuidado com a confusão espiritual que você está fazendo, que Jesus não quer que você faça.
E aí nós vamos entrando, nos aprofundando nessas águas que muitas vezes não temos condição, não temos capacidade para lidar com elas, mas a nossa curiosidade nos leva até elas. Você sabe o quanto nós somos curiosos, né? Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de essas pegadinhas, brincadeiras que fazem na televisão, muito antiga, que eles colocaram uma caixa no meio de uma praça e fizeram um buraco e escreveram a frase mais atrativa que existe: não olhe. Todo mundo ia olhar. E cada um que ia olhar, o que acontecia? Torta na cara. Irmão, tem tanta gente pensando que está crescendo, querendo se desviar, ou até quem sabe pensando, eu quero me tornar maior. Você quer ser grande com Deus? Seja o menor. É isso que a palavra ensina. Você quer beber da água que é pura? Jesus é muito simples, porém muito poderoso no que Ele faz e no que Ele diz. E aí tem pessoas buscando coisas que só vai tornar você um hidrópico, coisas que não vão acrescentar absolutamente nada na sua fé. Quer ver um exemplo? Por esses tempos atrás, veio um cidadão e disse assim: pastor, por que a Bíblia não fala sobre os dinossauros? Ele estava com a barriga cheia d'água, com certeza, né? E eu disse: olha, irmão, por que a Bíblia não fala dos dinossauros? Eu não sei, mas eu faço uma outra pergunta para você: o que isso vai mudar na sua salvação? Não, pastor, é que muita gente fala. Olha, eu vou ser o primeiro que vem me dizer isso, eu disse para ele. Pois para mim, se Deus escolheu ou não colocar na Bíblia, não me interessa. Mas pastor, os dinossauros existiram. É claro que existiram. Existem provas, museus aí com inúmeros achados desses animais. Mas se Deus quis ou não colocar na Bíblia, o problema é dele. E eu sei que depois que eu conheci Jesus, a minha vida mudou, a minha família mudou. E não há uma explicação para aquilo que Deus fez na minha vida. E eu não quero saber se o dinossauro existiu ou não. Eu não quero nunca mais deixar de beber dessa água. Você está bebendo da água errada. Esse é o seu problema. Você está bebendo de uma água que não está te fazendo bem. Você sabia que, ou melhor, até mudando a colocação, eu comecei a pesquisar sobre isso e aconteceu um evento em Boston em 2002, uma corrida, onde 480 atletas participaram, essas maratonas, e fizeram com eles alguns testes. Todos fizeram um exame de sangue antes de iniciar a corrida. E para alguns deles, eles deram água em excesso, bastante água, eles tinham que tomar muita água. E os outros, eles fizeram um controle de água suficiente para que eles chegassem ao fim da corrida hidratados e dentro da condição física. Aqueles que beberam água demais chegaram ao fim da corrida, 65% deles chegaram ao fim da corrida com mal-estar, com quase desmaiando, com vontade de vomitar, porque ingeriram líquidos demais. Água demais pode ocasionar inflamação estomacal, pode ocasionar problemas psíquicos, pode ocasionar má respiração. Você já ouviu isso? Eu não tinha ouvido isso nunca. E às vezes nós pensamos que aquilo que estamos fazendo para Deus, que às vezes até fazemos a mais, estamos certos sem perguntar para Deus. Toma cuidado com a água que você está bebendo. Quem sabe você já se tornou um hidrópico. E quais os sinais de quem se torna um hidrópico? Eu vou dar um sinal para você. Quando você começa a julgar aquilo que é feito dentro da casa de Deus. Por exemplo, pastor Josias Cruz. Quem já ouviu falar dele? Levante a mão. Pastor Josias Cruz, ele é um dos grandes líderes da Igreja da Graça. E ele contando em uma das suas pregações, que estava ouvindo o missionário pregar, o missionário estava começando um evento, e quando o missionário começou a pregar, o missionário abriu a palavra no livro do cego de Jericó. Quem aqui conhece a mensagem do cego de Jericó? Levante a mão. Até criança sem dente conhece. É uma mensagem que parece que você diz assim: Deus fala comigo, você abre, cego de Jericó. No outro dia você vai abrir a Bíblia, cego de Jericó. Todo momento você lembra cego, quando você ouviu isso, cego de Jericó, e aconteceu com ele. Quando ele disse que o missionário abriu a Bíblia e disse: abra comigo lá no livro de Marcos, lá na passagem do cego de Jericó, ele disse: poxa Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo hoje, mas logo nessa passagem, Deus, eu já
preguei tanto, já falei tanto sobre isso, conheço tanto, eu preciso de água nova. E aí ele abriu a Bíblia, mas meio sem vontade de beber aquela água, sabe? E ele disse que quando o missionário começou a pregar, aquela palavra começou a entrar no coração dele, de uma forma que ele precisava naquele dia, que ele teve que sentar para ouvir a pregação. Ele disse que aquela palavra daquele dia entrou no coração, renovou o ânimo dele, respondeu os questionamentos que ele tinha, e tudo porque a água que é pura e suficiente sacia a nossa sede. Às vezes, quando você ouve uma palavra e pensa, Salmo 23, eu já conheço decor e salteado. Salmo 91, e muitas vezes, sem perceber, já estamos hidrópicos na nossa alma. Já não temos mais paciência, já não temos mais o amor como antes, o desejo de antes de beber da água pura. Nós pensamos que só o que é novo importa, e esquecemos que a palavra de Deus se renova todo dia, a todo instante. Quero ler com você uma mensagem que está no livro do Evangelho de João. Vá comigo até lá, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. Vá até lá. Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. Estamos falando de hidropisia. Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. Muito conhecido, diz assim, Evangelho de João 4, 14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para onde, irmãos? Para a vida eterna. Nós conhecemos essa passagem onde Jesus tem um diálogo com a samaritana. Jesus chega perto do poço e ele pede água a ela, ela pergunta para ele quem ele é, e os dois começam a discutir, e ela diz que ele não tem como tirar água, e de repente ele declara assim: se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Jesus não estava falando da água que estava naquele poço, mas estava falando do que ele podia dar àquela mulher e transformar a vida dela. Muitas vezes nós estamos na igreja com medo de ir para o inferno. Estamos na igreja porque o marido convidou. Estamos na igreja porque o pai está obrigando você a vir para a igreja. Estamos na igreja porque queremos agradar alguém. E você não tem ideia, irmão. Você que está me ouvindo, você não tem ideia que se você beber da água que Jesus quer te dar, nunca mais você terá sede. Você não tem ideia do que Jesus pode fazer na sua vida. Você não tem ideia do que Jesus pode proporcionar. Ele estava dizendo, se você aceitar aquilo que eu quero te dar, nunca mais você vai passar por situações que você está passando, da forma que você está passando. Era isso que ele estava oferecendo. Se nós entendermos a proporção do beber da água que vem do alto, nós vamos receber também na mesma proporção as bênçãos que vêm do alto. Irmão, nós estamos perdendo um tempo precioso, buscando coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Pastor, quem era a mulher de Caim? Se ele era irmão de Abel e depois que ele matou ele, com quem que ele casou? Poxa, irmão, você está preocupado com isso mesmo? Pastor, diz para mim, Adão tinha umbigo? Sabe, são perguntas de pessoas hidrópicas. Você acha que o Deus Todo-Poderoso não tinha condição de pegar o seu dedo, colocar na barriga de Adão e fazer um buraquinho? E acabar com o problema? Mas pastor, ele não nasceu do ventre de uma mulher, e eu gostaria muito de saber disso. Sabe, irmão, são coisas que... Certo dia um irmão perguntou assim, pastor, por que o homem tem esse negócio aqui maior? Deus fez aqui o gogó aqui, até chamado de gomo de Adão, e a mulher não tem. Eu disse, sério que você quer saber isso, irmão? E ele disse, eu gostaria, então eu vou tentar explicar para você. Tem uma história que diz que quando Eva comeu do fruto e deu para Adão, na hora que ele estava mastigando, Deus chamou Adão, e ele engasgou com o negócio aqui. E ficou lá. E nasceu o gomo de Adão. Pronto, tá aí sua resposta. Leva para casa e vê se vai mudar a sua história.
Irmão, toma cuidado para não se tornar um hidrópico. Porque lá em tal lugar, fulano de tal está trazendo a revelação. Ei, o pastor Jaime pregou ainda essa semana. Bebe da água da tua cisterna. Aqui você tem toda a água que você precisa. Para de buscar uma água que vai trazer um excesso sobre a sua vida, um excesso sobre a sua fé, um excesso sobre o teu entendimento, e não vai acrescentar bênçãos. Água demais faz mal. Tudo que é exagerado faz mal. Eclesiastes capítulo 7, verso 15 diz: não sejas demasiadamente louco, nem demasiadamente sábio, porque você vai destruir você mesmo. Tudo que você busca, que é exagerado, te destrói. Um dia eu conversava com um irmão, e eu sou muito ignorante na questão de decorar versículo. Não, se você for fazer uma disputa comigo, eu já pago para você o que a gente concordou antes de começar. E ele começou a conversar, porque pastor, sabe o que está escrito em tal capítulo, em tal livro, em tal versículo? Eu disse, não. E ele está assim. Eu disse, poxa irmão, que bom. E ele disse, sabe pastor o que está também escrito lá? Porque Deus disse lá em Coríntios, não sei o que. Eu disse, não. E ele, E eu disse, caraca irmão, você é bom demais nisso, né? Irmão, eu não tenho nada contra decorar versículo. Mas você pode decorar a Bíblia inteira. Mas você nunca pode perder o amor de lê-la novamente. Nunca pode se tornar um hidrópico a ponto de pensar, eu não trago mais a Bíblia para a igreja. Por quê? Pastor, eu tenho 30 anos de evangelho. Já li muito da Bíblia. E você anda como um hidrópico. Entra na igreja como um hidrópico. Ora como um hidrópico. Porque hoje poderia ser o dia que Deus ia mudar sua história, quando você olhasse para a palavra, confirmasse ela através do que Deus está falando no altar e recebesse a sua bênção. Mas a hidropisia tomou sua mente. E você precisa ser curado. Tirar toda essa água em excesso, que está, quem sabe, fazendo até você voltar àquela fé antiga, uma fé errada, porque você está tão cheio de água que está até meio confuso, enfraqueceu a sua fé. Irmão, nós estamos naquele propósito lá em Caçador, de ler a Bíblia em 1 ano. Quem está lendo aqui? Está lendo? Depois que terminar esse ano, que você vai ler a Bíblia em 1 ano, sabe o que nós vamos fazer o ano que vem? Vamos ler de novo. E aí quando acabar o ano que vem, sabe o que nós vamos fazer do outro ano? Vamos ler de novo. E quando acabar nesse 3º ano, sabe o que vamos fazer de novo? Vamos ler de novo. Porque nós precisamos dessa água sempre. Quando eu abro a Bíblia, há momentos que eu abro a Bíblia, e antes de abrir eu digo, Senhor, me mostra aquilo que eu não sei. Eu quero começar de novo no meu entendimento. Eu não quero jamais abrir a palavra e pensar, isso eu já li. Isso, num dos momentos mais difíceis da minha vida, falando até de uma área familiar, eu abri a Bíblia em um salmo muito conhecido, que é Salmo 40, versículo 1. Quando eu abri aquele salmo e eu senti aquela palavra saindo dali, entrando no meu coração, eu senti Deus falando comigo, porque eu sempre entendi que eu não sei absolutamente nada de Deus. Eu estou aqui em cima, quem esteve na sexta-feira sabe do que eu preguei, com temor e tremor de Deus. Esperando que você receba a água necessária hoje e que eu possa descer e dizer, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor falou, pois água em excesso vai fazer mal para esse povo. Que essas pessoas possam hoje sair daqui, ou antes de sair, orar a Deus e dizer, Deus, tira essa confusão que eu estava, tira esse desejo de conhecer coisas que não são da tua vontade, tira, Senhor, até das minhas mãos essas coisas que estão me levando a uma conduta de fé que o Senhor não quer que eu tenha, que está me tornando um hidrópico. Senhor, me veja no meio dessa multidão e me cura nessa noite. Irmão, o entendimento mais simples pode ser o mais poderoso na sua vida, se você não é um hidrópico. Não importa, importa é que o teu coração esteja disposto a aprender de Deus nessa noite novamente. Não deixa o tempo te tornar um hidrópico. Às vezes o tempo de igreja faz isso. Não deixa as bênçãos de Deus te tornar um hidrópico. Olha o que eu vou dizer, vou repetir. Não deixe as bênçãos de Deus te tornar um hidrópico. Como assim, pastor? Você testemunha. Pastor, quero dar meu testemunho. Deus abriu uma porta, comprei o carro. O carro que eu sempre quis, com ar-condicionado, o pastor já veio até com o som que eu queria. Olha, pastor, é uma bênção. Dá até para levar a sogra para passear. Eu levo, deixo lá e não trago de volta. E aí Deus te dá o carro. E aí a sua bênção se torna a sua derrota. Porque você comprou o carro.
E aí domingo, um dia tão bonito. Poxa, eu nunca subi a Serra do Rio do Rastro. Só que se eu for, eu vou ter que sair de manhã, volto só à noite, não vai dar para ir no culto. Poxa, mas eu estou esperando tanto tempo para ir na Serra do Rio do Rastro. E aí a sua bênção se torna a sua derrota. Você pensa, eu já fui tanto domingo na igreja, falta um, tem problema, né? Deus entende, já está até colocando que Deus entende. Vem falar para o pastor e diz, pastor, mas Deus entende, né, pastor? Faz a pergunta e dá a resposta. Não querendo ser contrariado já. Deus te dá a condição, Deus, eu quero casar. Deus, e tem gente que só Deus para fazer casar. Se não for Deus, não casa. A Bíblia diz em Provérbios que o Espírito Santo formoseia o rosto. Vem para Jesus que você fica bonito. Mas não sai que você volta a ser feio. Aí vem Jesus, bota alguém na minha vida, eu preciso casar, porque se eu casar vai melhorar, se eu casar eu te sirvo melhor, se eu casar. Aí lá vai Deus. Porque a palavra do meu pai diz que se um filho pede pão, o Senhor dará uma serpente, dará uma pedra. E lá vem Deus e prepara um varão num cavalo branco e traz para você, se torna seu príncipe. E aí você some da igreja. O que aconteceu, irmã? Ah, pastor, vida de casado não é fácil. A sua bênção se tornou a sua derrota. Deus me prospera nesse negócio. Deus levanta pessoas para me ajudar, abre portas com clientes, e Deus abre. Dá para você condição de ter funcionários. Dá a você condição de vender como nunca antes, de prosperar como nunca antes, e aí de repente você some da igreja. Pior, deixa até de ser fiel a Deus. E você era no mínimo antes e agora sobre o muito esqueceu. E aí perguntam para você: o que aconteceu, irmão? Por que você não vai mais à igreja? Estou trabalhando muito. Deus tem me abençoado muito. Porém, olha, agora eu começo 6 horas da manhã, vou até às 10 horas da noite, tem sido difícil ir à igreja, mas Deus entende. Hidrópico, está com a cabeça cheia d'água, com a barriga cheia d'água, as pernas cheias d'água, os olhos cheios d'água, e precisa ser curado nessa noite. Nós não somos nada sem Jesus, e não importa onde Ele te colocou. Entenda isso. Eu sempre oro a Deus, e não importa se eu prego em Criciúma ou em qualquer lugar, eu sempre digo: Senhor, só não permita que eu saia da sua obra. Não permita, Deus. Não permita que nada se coloque acima ou à frente da tua presença na minha vida. Porque senão eu vou me tornar um hidrópico espiritual. Barriga cheia d'água. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: olha lá o pastor Israel, já pregou uma mensagem que abençoou a minha vida, mas ultimamente eu não tenho ouvido mais falar dele. O que aconteceu com ele? Ele está doente. Parece que ele está contrariando o ministério com isso e com aquilo, se tornou um hidrópico. Tome cuidado com isso. Se você beber da água que Jesus der, você não precisa beber de nenhuma outra água e nunca mais vai ter sede. Amém? Não posso prolongar mais. Feche a sua Bíblia, por favor, e se coloque de pé no seu lugar. Vamos orar a Deus. Creio que foi o suficiente. Creio que você entendeu o que Deus colocou aqui. E creio que o Senhor Deus vai nos abençoar através disso. Pastor, eu entendi. Não procure aquilo que Deus não quer que você procure. Busque sabedoria, busque entendimento, leia muito, medite muito, ore muito, mas não exagere. Não passa do limite. Deixe sempre a sede para amanhã também. Para que não pense que hoje você pode vir à igreja e beber muita água e dizer assim: agora eu fico 1 mês e meio sem vir à igreja, pois eu tomei muita água. Se você beber água demais hoje, você vomita ela amanhã. Você bebe água hoje suficiente para hoje. Amanhã você bebe a água que Deus tem para você amanhã. E na quarta-feira você bebe a água da quarta. Na sexta-feira você bebe a água da sexta. E domingo que vem você vem beber água novamente, porque vai estar com sede. E o Senhor vai saciar a tua sede. Amém? Fecha teus olhos então, em nome de Jesus, e vamos beber da água que desce do trono. E se, quem sabe, por algum motivo tem se tornado um hidrópico na sua fé, algo confundiu o teu coração, algo confundiu o teu entendimento, algo te afastou de Deus. Quem sabe aconteceu situações
como aquele exemplo que eu dei durante a pregação, e algo te amedronta, por isso você está aqui. Quem sabe foi uma perda que te trouxe para a igreja. Quem sabe você está aqui porque vive atormentado. Não é apenas por esse motivo que você tem que estar na casa de Deus. Quem sabe você está aqui para agradar um amigo, um familiar. Não é isso que Deus quer de você. Jesus quer dar a água que desce do trono na sua vida. Jesus quer que você esteja aqui para desfrutar da presença do Espírito Santo. Jesus quer que você hoje receba da porção que Ele tem para você, da porção que Ele tem para a sua vida. Jesus quer que hoje você prove do amor que é imensurável, não tem comprimento, não tem largura, não tem altura, não tem profundidade. O amor que excede todo o entendimento. Jesus quer que hoje você beba da água e que ela entre no mais íntimo da tua alma e sacie a tua sede. Se a hidropisia espiritual entrou na sua vida, Jesus vai passar no nosso meio nesse momento e vai ajudar você a firmar os teus pés na rocha. Jesus vai entrar no teu coração tirando toda dúvida, todo constrangimento, tudo aquilo que ainda impedia você de aceitar a Cristo. Jesus vai entrar no teu coração hoje e vai colocar a certeza que só o Senhor é Deus, que não existe um Deus que se compare ao nosso Deus. Por isso vai abrindo o teu coração para Ele e dizendo: Senhor, eu quero beber da tua água, eu quero beber da tua fonte, eu quero, Senhor, saciar a minha sede com água viva, com água pura. Eu quero, Senhor, beber da porção que o Senhor tem para mim nesta noite. Oh, meu irmão, tantas pessoas estão sofrendo porque estão confusas na fé, mas Jesus hoje veio para tirar toda esta confusão. Tira do teu coração tudo aquilo que estão te oferecendo, que não está dentro da vontade do nosso Deus, e beba a água da cisterna hoje. Beba a água da sua cisterna. Jesus está te dando, Jesus está derramando desta água, e essa água vai trazer cura, vai trazer bênçãos, vai trazer o fortalecimento que você precisa. Essa água pode mudar a sua história. Essa água é Jesus. Esta água é Jesus. Vai invocando Jesus para a sua vida. Oh, meu irmão, vai invocando Jesus no teu coração. Vai dizendo: Senhor, eu nunca bebi. Quem sabe você nunca provou. Declare: Senhor, eu nunca bebi desta água, e eu quero hoje provar a água que vem dos céus. Eu quero provar do teu amor. Eu quero entregar minha vida a ti, Senhor. Ah, meu irmão, se você beber da água que Ele te der, nunca mais você terá sede, e esta água se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta água te levará à salvação. Esta água te levará a receber as bênçãos do Deus grande e poderoso. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos e vamos adorar a Deus. Aleluia. Existe um rio, Senhor, Vai adorando esse Deus poderoso, que flui do teu grande amor. águas que correm do trono, Águas que correm do trono, águas que curam e limpam, águas que curam e limpam. por onde o rio passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte.
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero que você levante suas mãos. Isso. E se você ainda não tinha bebido dessas águas, da água que sacia a tua sede, quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Porque se você beber da água que Ele te dá nessa noite, nunca mais você terá sede. Quem sabe você foi enganado já em tantas doutrinas. Quem sabe já te apresentaram tantas soluções, tantas formas de resolver o seu problema. Mas hoje eu quero falar para você de um Deus que entregou o seu único filho por amor a nós. Eu quero falar para você de um Deus que não mediu esforços, que não pensou em entregar o próprio filho, que lá na cruz Jesus consumou tudo e entregou o seu Espírito para que hoje você tenha vida e vida abundante. É a sua oportunidade. Levante suas mãos, entregue a sua vida a Jesus e comece a beber das águas, águas que descem do trono, águas que vão mudar tua história, águas que vão mudar sua vida, águas que vão mudar teu casamento, águas que vão mudar tua profissão, águas que vão mudar tua saúde, água que vai mudar os teus caminhos, água que vai te levar à salvação. Levante as tuas mãos e vai declarando: eu quero, Jesus, eu quero desta água, eu quero de tua presença, eu quero provar do teu amor. Vai declarando: quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levante as mãos e diga: Senhor Jesus, não quero ser um hidrópico. Diga: vem sobre mim e tira todo o excesso, tudo que está me contaminando, me afastando da tua presença, e me dê nesta noite a porção da água que nunca mais terei sede, que fará em mim jorrar uma fonte para a vida eterna. Diga: eu preciso desta água todos os dias da minha vida. Diga: eu sou dependente do teu Espírito, do teu amor, da tua presença em minha vida. Diga: eu te amo, meu Senhor. E vamos aplaudi-lo bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E que possamos ser uma igreja que tem um entendimento e que foi sarada da hidropisia e que recebe todos os dias a porção da água de Deus. Amém? E que isso possa acontecer aqui e também lá na sua casa, você que assiste essa programação. Que Deus o abençoe. Vamos nos despedir do pessoal de casa com palmas. Que Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Deus é maravilhoso. Oh, que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão, os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus,
Deus poderoso, tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.